Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vinda. Hoje, mais um capítulo da nossa série Chão de Cozinha. Mas, afinal, o que é chão de cozinha, né? Toda terça-feira eu trago um caso real que eu vivi nos mais variados segmentos da gastronomia. São histórias de bastidores que mostram realmente o que acontece ali no dia a dia dos restaurantes. E aqui você vai ter muitos insights, né? Como pensam e agem os empresários, o que os colaboradores esperam das empresas, os desafios mais comuns e os enfrentados durante a operação. E, é claro, as soluções e os resultados alcançados. E esse episódio aqui, ao invés de eu contar a história vivida, eu trouxe uma convidada especial e aluna, Camila Lasnor, para contar sua história com a gestão. Ela é sócia e gestora do restaurante familiar Comida Mineira aqui mais de 28 anos. É isso, Camila? Vai fazer 28 anos esse ano. Serve comida de qualidade lá na cidade de Valença, no Rio de Janeiro. Camila vive diariamente os desafios de um restaurante self-service, que tem muita lógica, experiência para compartilhar. Vamos bater um papo sobre as dificuldades e aprendizados que fazem a diferença na gestão de um negócio gastronômico. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar meu convite. E conta para a gente um pouquinho da sua trajetória. Como foi esse processo de trazer mudanças para um restaurante de tantos anos de história, mas de velhos hábitos? Então, Andréia, primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo a minha história, que é a história real, né? Como você fala, da vida real. Tudo que eu vivi lá. Eu estou dentro do restaurante desde quando eu tinha 12 anos de idade. E o que aconteceu? Eu, a vida toda, presenciei o sofrimento dela, disso tudo que você falou. Da gente não ter uma pessoa especializada para nos ensinar, porque hoje as informações estão na palma da mão, né? Quando eu te conheci, a primeira vez que eu vi algum post seu, eu falei, é isso que eu preciso para mudar minha vida. Só que antigamente não existia isso. Não, mas assim, o segmento do self-service, ele é muito dinâmico, porque ele tem desafios únicos, né? Você Diários. é bem diferente você trabalhar com uma produção já no pré-preparo, assim, a nível de à la carte, você já só vende, né, se você receber o pedido, e o self-service não, você tem que fazer uma produção sem uma única ideia de qual é esse movimento, pelo menos no começo, quando você não tem uma história. Quais são os principais desafios que você enfrentava antes da consultoria, tomando com carona com o que você está dizendo, ali na operação do dia a dia? Então, a gente aprendeu muita coisa na marra, né? Desperdício de comida. Uma coisa que eu não fazia era controle de estoque, depois a gente vai falar mais, né? Que mudou toda a Vou nossa te fazer vida. não, então, só para pontuar, se a gente for pegar desafios, o desperdício em primeiro lugar, eu acho que é um dos pontos mais críticos, não é não, Camila? Muito crítico. Nossa, o nosso lá, a hora que eu passar o resultado para o pessoal aqui, é chocante. Como é uma situação que você vive, né, que você viveu com mais intensidade, você falou que jogava fora mais de 4 bombonas de desperdício. Quais foram esses desafios que você enfrentou, até mesmo para combater esses desperdícios? Então, a gente achava que era normal, né? Fazer muita comida, não ter o controle, você não sabia o que é repor, porque o self-service, assim, hoje você atende 130, amanhã você atende 200 pessoas. Um domingo você atende 230, o outro você atende 350. Então, assim, antes nós tínhamos muito desperdício, que a gente sempre queria ver o fogão muito bonito. O tempo todo, de 11 da manhã às 3 da tarde. Depois a gente aprendeu que não era assim mais, que não podia ser assim, porque nosso lucro estava indo todo embora naquelas bombonas que hoje se transformaram em balde de óleo. Hoje a gente é um balde desse por dia, já contando a casca e tudo, todos os tipos de casca, né? E antes era uma bombona por dia de desperdício. Então, assim, só nessa pequena mudança de refratário no fogão, de controle de estoque, de não deixar o estoque aberto, isso a gente já foi de cara. E as outras coisas, como a implementação da balança, da conferência, que isso a gente vai falar depois, que a gente aprendeu com você, que fez total diferença, e eu vi como que eu estava tomando ferro. Só falando assim. Pode então falar sobre a balança. Então, o que aconteceu? Quando a gente começou, né, a mentoria, que você falou da balança de 300 quilos, que eu nem sabia que existia, Do recebimento. do recebimento. Uhum. O que aconteceu? A primeira semana foi uma enxurrada de coisa errada. De hortifruti que entregava menos, de mercado que entregava faltando mercadoria, porque a gente confiava.
A gente achava que, eu não sei o que que a gente achava, mas por quê? São tantos problemas para você resolver, tantas coisas para você pensar, você tem que pensar em cardápio, você tem que pensar em pagar contas, você tem que. Então, isso, se eu ter botado uma pessoa para fazer isso, ela se paga o salário dela. Eu não posso ficar sem essa pessoa. Porque eu lembro que a primeira conferência de carne, eu lembro que faltou uma peça de carne dentro da embalagem lacrada. Lembra que eu comentei isso? Dentro da Lembro, embalagem lembro. lá da É muito comum caixa. que o recebimento, falando agora assim de números, né, de percentual, você acredita que quando eu falo centavos viram milhões, você acredita numa redução significativa só pelo fato de você ter investido numa balança, investido no estoquista, né, o responsável do estoque, o responsável do seu guardião? Nós vamos falar um pouquinho, vamos aprofundar um pouco no estoque. Mas em relação a isso, é fácil garantir que a sua lucratividade aumentou em média quantos por cento? Posso arriscar mais de 10 ou menos de 10? Muito mais. Muito mais. Porque nisso tudo, nessa mudança toda, ainda entra o rendimento, que a gente começou fazendo a planilha, lembra? Lembro, A lembro. planilha que você passou, aí vai eu fazer a aula, que tem que fazer aula, tá? Não adianta comprar mentoria, não sentar e fazer a aula e É verdade. preencher, que senão não funciona. Eu não esqueço, eu comecei pelo rendimento do arroz. Peguei 5 marcas de arroz da melhor qualidade aqui na minha cidade. Eu fiz 1 quilo de cada dia eu fiz 1 quilo de cada marca, com Não bastante. acredito, não acredito, Fiz Camila. 1 quilo de cada. Você foi verdadeiro, como é, combatente contra o desperdício, né? O rendimento. Foi. Peguei esses 5 quilos de arroz e descobri que o arroz que eu estava vendendo, comprando feliz, porque tinha o melhor preço, era uma boa qualidade, me rendia 1 quilo, me rendia 2. E Ah, eu lembro, todas você as. colocou, você trouxe esse caso lá no nosso grupo, né? Isso aí, Inclusive, você depois acertou um que rende 3, né? 3 Um para quilos. 3. Vim para 3. Então você imagina só nisso que eu descobri, só na planilha de rendimento. Você põe aí 1 quilo, meu quilo R$ 69,90, vezes, ó, R$ 69,90, Vamos fazer conta. vezes 30 dias. Isso 1 quilo, que eu vendo 5 por dia. R$ 2.000. Tá. Então foi bastante mesmo. Foi mais que E 10% fácil. porque, na Porque verdade, se a gente juntar, se a eu gente faço juntar 5 quilos por dia. Então, vamos lá, se a gente juntar que você atacou os gargalos, né? Você foi lá e combateu as bombonas de desperdício. Depois você foi lá nos rendimentos, né, nos porcionamentos. Então, se você tem uma melhor marca, é a mesma coisa da carne, né, Camila? Se você compra uma marca mais barata de filé mignon que vem com cordão, e aí uma marca que tem um melhor aproveitamento sem cordão, você perde menos tempo limpando, né? Você ganha tempo de limpeza e ganha no rendimento. É o exemplo do arroz. Então, você foi lá e fechou os gargalos. Aí você foi lá no recebimento e colocou uma pessoa treinada, capacitada, com checklist de guia, de como vai lá e combate as pessoas que começam a te entregar errado, porque é o que eu falo, esse fornecedor te conhece. Então, na primeira semana, você já conseguiu aí mais um bom percentual de redução. É carne, é produto com má condicionamento de embalagem, embalagem violada, produto estragado como é o caso do hortifruti, eles mandam tudo para vocês. Se você não for lá e Exatamente. devolver, o tomate estragado vai ficar para você. Isso tudo ajudou. Muito. Na primeira semana, não me esqueço, eu fazendo um somatório dos erros, porque eu tenho uma planilha para isso também. Eu fazendo um somatório, ia dar R$ 1.540 de mercado. 1.540. Só os erros. Então, você vai falar para mim que esse estoquista não se paga? Paga. Só na primeira semana, 1.500? Em uma semana aconteceu isso, 1.500. O salário dele, 2.000, que seja 2.200, você já fez o pagamento. E aí que sim, o seu fornecedor, na segunda semana, já começa a entender que você tem agora rigor, que a sua empresa trabalha de forma profissional. Exatamente. Acabou. Agora que a gente comprou a balança, não usa ela, né? Todo bonitinho, não tem erro mais. Os erros diminuíram. Zero. Os erros agora são zero. Pois é, agora você para de fazer para você ver. Um Não. dia, um É. dia. Era muito caso que acontecia de mandioca ficar no carro, o tomate fez faltando 4 quilos de limão a menos. Eu tenho história para contar, imagina você. Que empenhou ali de você reduzir de 4 bombonas? Foi a conscientização da equipe, foi a manipulação correta
dos insumos? Qual foi o grande? Ou foi uma mistura de tudo? Foi a trava do estoque, que o estoque era aberto. O que acontece? As pessoas que trabalham na cozinha, grosseiramente falando, eles são uma máquina de trabalhar. O que você dá para eles fazem. Você imagina cozinha com o estoque aberto. É a festa, é o show da Xuxa, Que show da entendeu? Xuxa é esse? É o show da Xuxa. Se chegar uma mercadoria lá, em vez dela ser direcionada para o estoque, ela for para a janela que sai na produção, eles vão fazer, eles não querem nem saber o que que é. Eles já fizeram, um tempo atrás, já fizeram coisa minha da minha casa lá, porque botou lá e estão fazendo, eles estão trabalhando. Então, o que aconteceu? O fechamento do estoque, uma planilha especializada com a quantidade que a pessoa que está no estoque vai mandar para a cozinha. Abastecimento do estoque, o estoque central abastecendo o estoque da cozinha. Isso. Hoje, de segunda a quinta, 2 quilos de beterraba. Exemplo. Exemplo. Antes era. Hoje vai 1 quilo, amanhã vai 3, depois da manhã vai 5. Deu muito movimento hoje, amanhã eu vou mandar 5. Você tá entendendo? Sobrava. Então, assim, é isso que aconteceu. Igual vou te dar um exemplo agora. Esse domingo nós atendemos 330 pessoas. Se o estoque é aberto, eles não têm a consciência que domingo é domingo, segunda é segunda, que eu já tenho uma média. Então, eu sei antes, porque quando você também quer fazer tudo, André, você acaba não fazendo nada, né? Exatamente. Se você vai delargar para eles resolverem, eles não têm conhecimento que a gente tem. Então, assim, Não. antes isso era assim, de qualquer jeito. Depois começou a ser controlado. Foi isso que fez diminuir. Exatamente. O controle do estoque foi um ponto de início da transformação, porque você começa, tudo bem, você tem um histórico, né? Você pegou uma análise de fluxo dos seus clientes que você vende por quilo na semana, nos dias, sabendo que a reposição aos finais de semana são bem mais, tem que dobrar talvez, eu não sei, mas isso depende da história de cada um. Agora, tem uma coisa, as compras por trás, né? Porque você também identifica que se você não faz uma boa gestão de compras, e tendo o estoque ali organizado, essa pessoa consegue te direcionar um estoque mínimo para você poder fazer a reposição pelas compras. E aí, Exatamente. o planejamento de cardápio ajuda bem. Você iniciou, não foi um planejamento de Fiz, cardápio? eu tenho. Tá. Primeiro você tem que começar pelo planejamento de cardápio, porque ele vai te fazer a seguir aquilo, né, a pessoa, e até mesmo para a pessoa, para o responsável de compra, ele saber o que está fazendo, porque quando você tem um planejamento, e nesse planejamento já tem a quantidade que o cozinheiro vai fazer, não tem como dar erro, fica Se você fácil. falar assim, olha, é o seguinte, você vai fazer 5 quilos ou 10 quilos de arroz, vai fazer 2 quilos de tomate de salada, você vai deixar isso e isso pré-preparado, se faltar, você vai repor, ou seja, repõe mais vezes em menos quantidades. Isso também faz toda a diferença, né, Uma coisa também que mudou muito pra gente foi a seladora a vácuo. Lembra que a gente começou a usar? Sim, Isso sim. fez com que o movimento, né, fim do mês está mais tranquilo. Mas teve um evento que a gente não ia saber na cidade. Você ter as coisas lá pré-preparadas, nossa, foi Muda uma o coisa, jogo. muda o jogo. Você tem uma cenoura embalada a vácuo, uma abóbora, é rápido, é coisa de 10 minutos você vai e resolve. Isso tudo você fez pela malha de produção, né, porque você entendeu que você pegou o pessoal lá, vamos lá. Hoje você tem dentro da cozinha, você tem uma cozinheira, uma auxiliar, conta pra gente, que eu já não me Eu, lembro. eu tenho uma saladeira, uma Uhum, cozinheira e certo. eu tenho uma fritadeira e assadeira junto. E depois, olha só como que a economia foi de tudo. Depois da mentoria, o que a gente comprou? A Hã. Jurema, A Jurema, a que é a máquina de nossa lavar, a de lavar Jurema, louça, porque antes eu eu tinha lembro. 4 funcionários. Porque muitas das vezes no fim, e freelance um monte. Porque no fim de semana eu tinha que botar 2 no tanque. Isso porque a minha do tanque era muito boa, que senão dia de semana ia ter que pôr também. Aí ela teve que sair, problemas pessoais. Falei, agora que chegou a Jurema, vai ficar a Jurema. Então hoje eu tenho 3 na linha de produção. Não alivia só da Copa, ela alivia quem lavava os potes também, porque a Jurema lava pote, tá? Jurema lava pote, lava panela não, né? Quando o bicho pega muito, eu mando pôr panela. É que o panela e tabuleiro tem que arear, né? Mas se o bicho pegar muito, igual ontem, aí eu falo, gente, vamos pôr tudo na Jurema hoje para ela trabalhar dobrado aí, depois ela ganha hora extra. Cuidado com aquela resolver tirar férias. Não, mas é isso mesmo. Camila, é muito bom, né?
a gente pensa assim: como que nós vamos fazer desempenhar uma agilidade para o nosso cliente, sem perder a qualidade, se a gente não investe em utensílios, se a gente não investe em equipamento? Então, o que você estava falando lá no começo, que a gente fica muito perdido, porque é muita coisa na cabeça, porque tem que ir atrás do cardápio, tem que ir atrás de ver o negócio da... Só que existe uma coisa que a gente chama, que eu acho que é o curso ele vai bem para isso, né? Qualquer conhecimento, mas dentro de um método bacana, é você atacar o 80-20, né? 20% dos meus esforços tem que estar direcionado para a minha lucratividade. E aí você pega a rota certa. Então, quando você pega a rota da lucratividade, todas as questões que você foi pontuando de melhoria no recebimento, melhorou o estoque, melhorou ali o pessoal, a praticidade também da equipe de cozinha, reduziu ficou com a Jurema, que não te dá dor de cabeça e não falta nenhum dia. Depois, lá jogando para o salão, eu me lembro também que você investiu naquela questão que a gente estava com falta de comunicação entre a pessoa que faz o suco, a pessoa da reposição, a pessoa que toma conta da pista. Nós instalamos o rádio. Conta para a gente a experiência do rádio. Ah, minha filha, aquele lá é meu xodó. Porque hoje eu ainda fico muito Ele tem presente. nome? Porque a Jurema a gente já tem. Menina, eu não botei o nome dele, tadinho, deve estar se sentindo excluído. Pois é, você pode O trazer, que, para dar nome para ele. o que aconteceu? Quando você falou pra gente do rádio, que eu sou assim, né? Falou, se for pra facilitar a vida, eu tô dentro. Na mesma semana eu comprei. E o Andréia, que eu fico imaginando como que eu fazia antes sem ele. O que que mudou? A pessoa da reposição, ela tá interligada com a cozinha, beleza. Certo. Uhum. A balança, o caixa, tá interligado com os garçons. Certo. E eu, muitas das vezes, quando tô lá, tô com 2 rádios, um em cada orelha, um em cada ramal. O que que mudou isso? Hoje, bombou, o horário de pico hoje dobrou o número de pessoas que a gente está acostumado a atender. A gente está com menos um no salão. A pessoa da balança e a pessoa do caixa, ou eu consigo orientar eles. O cliente está olhando, está observando. Antes eu tinha que falar, fulano, fulano. Hoje não, é rápido, é um falando com o outro, um comunicando com o outro, e o atendimento foi assim, melhorou muito. Melhora, porque a agilidade na resposta, agilidade. E outra coisa, parece que não, mas o corpo soma, você fica toda hora, que nem na cozinha. Se você não tem um fluxo, né, do layout da cozinha estruturado, as pessoas ficam se dando, eu falo com a expressão, desculpa, bundada, se encostando, isso também pode ocasionar um acidente de, né, óleo, fritura, sabe como é que é? E, de repente, isso chega a um determinado período de trabalho, você começa a ter cansaço, mas hoje eu não fiz nada, mas eu tô com aquele cansaço. O corpo soma. Então, você ali, tinha que sair do meio do salão para ir lá na boqueta pedir suco. Gente, nos dias de hoje não faz sentido nenhum. Isso Então, aí. eu tenho um rádio, eu clico no rádio, olha, reposição da beterraba, mais reposição de arroz. As pessoas já estão fazendo, olha, suco de laranja, mesa tal. Isso aí. Pronto. Isso dá uma certa agilidade no serviço, e eu só gostaria, eu queria mesmo era ter te ouvido em relação a isso, né? O que mais que nós fizemos agora em relação? Falamos do estoque, da cozinha, número de funcionários reduzido, ou seja, folha salarial saiu, também o que você fez de mais pontual para reduzir os extras? Os freelance que você fala? Isso, Então, eu acho que é organização. Eu vou te dar um exemplo. A cozinha. Eu tá. eu estava de férias em janeiro, Hum, aí no meio das minhas férias, a netinha de uma colaboradora minha nasceu prematura. As férias dela ia ser em fevereiro. Eu peguei e falei assim, aí meu irmão, né, que ficou lá, me ligou, tal, falei: "Guilherme, pode adiantar as férias dela e dar férias para ela". Janeiro, aqui é muito quente, o nosso restaurante é fogão a lenha, com lenha de verdade. Graças a Deus o movimento não cai, mas cada ano que passa, a crescente começa em janeiro. Ela acompanha dezembro e nossa planilha vai crescendo, né? Vai crescendo. Então, janeiro, eu estou iniciando um crescimento ali para o ano de 2025. O certo. que aconteceu? Eu vi que quanto mais automatizada for, mais rápido se resolve as coisas. O que aconteceu? Eu não precisei contratar uma pessoa extra para dar férias para ela. Eu fiz um esquema de cardápio, porque é verão, botei mais legume, que é a parte do fogão ali, que a gente tem 28 variedades.
diminuir um pouquinho. Na verdade, a gente faz entre 29 e 30, eu diminuí para 24, de uma forma que o cliente não perceba, né? Não, a gente foi trocando, intercalando os horários que ia fazer. E eu fiquei com 2 na cozinha. E mais a Jurema. A menina da salada, ela fazia salada até uma certa hora, depois ela ia pegar nas frituras. E aí você conseguiu compactar isso. Então, Consegui. quem tem processos tem liberdade, tem uma folha enxuta, porque você começa a identificar quais são esse tempo ocioso de um funcionário. Porque, mas ele foi contratado para varrer e não foi contratado para passar pano, o outro para tirar o pó, o outro, Não, sabe? tem isso não. Você tem que contratar um para lavar, outro para passar, outro para guardar. Não existe isso. E Depende muito da contratação, né? do contrato, você tem que ter um jurídico, um contrato para você fazer e tudo bonitinho. Aí, o que aconteceu? Agora, né, de um tempo para cá, a gente contratou uma faxineira, o salão, que antes era o garçom que fazia, o garçom fazia, tal, só que agora eu tenho garçom meio período. Uhum. A gente dá muita prioridade, assim, estudante, que faz faculdade, mora com a mãe ainda, só quer ganhar um extra, então eu contrato eles por meio período. Eu tenho Certo. 2 pessoas meio período e tinha um rapaz que era período integral, que ele saiu. Nessa saída dele, eu falei, quer saber, vou contratar uma faxineira para fazer a limpeza, e depois que ela termina a limpeza aqui, lá para as 11, 11h30, que lava tudo. Sabe aquela encheção de saco? Você deve viver muito isso, de você chegar e a frente da geladeira tá suja embaixo? Não me fala de pegada de mão na janela, nas prateleiras, nas coisas. Exatamente. Nossa, nos puxadores, eu fico enlouquecida. E Então, ninguém quer fazer, né? ninguém quer fazer, só que isso já É. está no processo dela. Ela recebeu o processo. Ela tem o processo todo listado, do que ela vai fazer todo dia, do que ela tem que fazer uma vez por semana, do que ela tem que fazer uma vez por mês, tudo com data, e do que ela faz de 6 em 6 meses. Então, o que acontece? 11h30 ela vai para a cozinha. Fazer o quê? Aliviar o tanque da minha cozinheira, que já está comigo há 24 anos. Uhum, uhum. E automaticamente a gente já está começando a treinar ela na cozinha, porque numa emergência igual essa, ela poder me ajudar. Então, assim, você tem que ter um jogo de cintura e pessoas que aceitam esse jogo de cintura com você. Mas é isso, é o que eu falo, combinado não sai caro. Agora, se você não faz uma boa entrevista, uma seletiva com os funcionários, Exatamente. se a sua empresa não for desejada por eles, você vai ser mais um na fila do pão. Tudo bem, vamos parar com as ordens, CLT, o que é de registro ou não, não vamos se aprofundar nisso, porque cada região tem a sua, né, cada É. tem o seu sindicato e tudo mais. Só que eu quero, quando eu entro num trabalho, a pessoa precisa saber o que ela vai fazer, quais são as atividades que ela vai desempenhar, de que forma, quando, como, se vai receber treinamento, qual é o salário, qual que é a jornada. Ela precisa ter saber das coisas, porque senão fica muito assim, mas você não me falou que eu ia ter que varrer o chão, mais limpar a mesa, ou é limpar a mesa ou varrer o chão. Então, o que acontece? As coisas precisam ser muito claras. Ele precisa dessa clareza para que na hora que ele aceita, ele fala, pô, eu sei que eu vou trabalhar dia 26 de dezembro, que eu vou revezar com quem pegar folga no dia 31. Ou seja, a empresa, o restaurante, ele abre dia 31 até umas 2, 3 horas da tarde. Não importa, porque chega lá, a pessoa deixa para avisar o funcionário na véspera. Escuta, você vai trabalhar, sabia? Pô, mas você não falou nada, eu já arrumei viagem, eu já fiz isso. Então, gestores têm a responsabilidade de cuidar bem dessa equipe. Nós temos uma dificuldade hoje, geração Z estão se reclamando demais, tem um mercado aqui que ele foi investido mais de 60 milhões, é uma coisa absurda, perdão, 30 milhões para fazer esse supermercado. Eu acho que a dívida já estava em 60, que eu não vou saber ao certo aqui para te falar, mas o que eu sei ao certo é que, enquanto na inauguração só tinha geração Z, esse lugar estava indo para falência, ela mal estava conseguindo pagar esse financiamento e trocou a direção, só tem pessoas mais, né, de idade, com responsabilidade, umas gracinhas, sabe? E tudo bem, agora o negócio está se erguendo. Você tem que escolher o perfil. O McDonald's tem perfil do jovem. Ele sabe laçar o jovem como ninguém, como sabe também dar treinamento. 5 advertências, passou de 5 treinamentos, ele manda embora. Ele não fica cozinhando quem não vai dar. É. E o mal desse setor é que, por falta de agenda, não tem tempo para ir lá contratar ou fazer um banco de currículo, Camila. Ele simplesmente fica aceitando aquela pessoa trabalhar com você. Exatamente. Eu falo isso. Demore para contratar e demita mais rápido. Eu levo isso à minha vida.
É um feedback, é 2 feedback, é terceiro, não tem mais feedback. Você sabe o motivo. Assim, graças a Deus, de um tempo para cá, né, desde quando a gente começou a mudar essa gestão toda, a gente não tem mais problemas com isso. As pessoas sabem porque tive 4 percas agora, mas 2 mudaram de cidade, uma formou na faculdade e a outra está fazendo conseguiu um estágio remunerado. Pessoas excelentes, super treinadas, mas assim, seja exigente. Vai fazer entrevista, é o conselho que eu dou. Vê a fundo quais são os seus valores. Uma coisa que mudou muito também para mim, Andréia, foi depois que eu botei os valores da empresa. Depois, Aquelas normas e regras, né? e isso é estampado. Os meus valores é estampado. Se eles não têm meus valores, não dá para ficar comigo, porque são coisas que eu valorizo, que eu não abro mão. Ô Camila, você quer um exemplo bem atual? Bocardi, por questões de compliance, ou seja, comportamento e normas da empresa, não teve perdão. Não teve nem, vem cá, né, vamos resolver. Não Não teve. existe. Eles vão para. Acabou. Quer dizer, isso faz com que a empresa mantenha suas regras, sua disciplina, sua conduta, e não tem barriga me dói. Errou? Treinou, não deu, errou, tchau. E Tchau. esse lance de você falar, escrever lá e não agir, não pode celular na cozinha em horário de trabalho, e deixa, e faz de conta que você não está vendo para não criar atrito, sinto muito. É Já o fui jeito que assim, já você já fomos foi assim, assim, né? já. Sabe por quê? A gente fica pensando, a gente antes pensa assim, nossa, tão difícil, melhor fingir que não tô vendo, que não quero essa briga. Só que não é uma briga, é a regra da empresa. Quanto mais você deixa as coisas serem do jeito que eles querem, mais você perde controle, mais você trabalha, mais vira bagunça. Então, assim, igual o celular, vou falar que não foi fácil não, tá? Mas Imagina, imagina. depois só foi ficando pessoas que aceitam a regra. Que quem não aceita a regra. E outra coisa, você viu, você tem que falar. Aconteceu, resolve. Porque a preguiça, a exaustão, o cansaço faz com que você vire as costas e não resolva. Exatamente, é isso aí. Não pode protelar, corta o mal pela raiz. Ô Camila, outra coisa que você estava me falando um pouquinho antes da gente começar o bate-papo, você investiu tem um funcionário a mais aí na balança, né? É. Aí agora a gente está tirando. Empre Ela, na verdade, foi assim. Primeiro eu usava balança, que eu não estava na mão, migrei para balança, que sai etiquetinha e você cola na comanda. Certo. Aí já foi uma evolução que eu fiquei, gente, como que eu anotei durante tantos anos na mão, né? Que eu vejo lugares anotando, eu fico assim chocada quando eu vejo. Aí eu peguei e falei, aí como a gente está trocando de sistema, o rapaz que vai instalar o novo sistema agora, a gente está fazendo um estudo para não só, eu não te contei em detalhes, né? Não, Para não só a pessoa botar o prato e a comanda dela já sair na etiqueta, não. Ele está desenvolvendo para mim como que faz para desenvolver, de ter uma webcam te filmando quando você botar o prato e o seu número de comanda já relacionar você com o seu número de comanda. Que se você sair sem pagar, a gente vai saber que você é você, entendeu? Vamos supor, hum, na hora da menina fechar o caixa, faltou a comanda número 20. Aí ela só vai entendi. entrar lá na balança, vai ver qual é a comanda número 20. Aí a gente está Uhum. vendo isso e também a gente está interligando, criando um banco de dados para todos os pesos ficarem registrados no computador. Isso é bom. Por quê? Para não conseguir ter nenhum tipo de fraude no caixa, Sim. Aham. entendeu? É, é uma questão de sistema, mas olha só, tem um cliente aqui que a gente tira coloca o prato, né? Tira, sai a impressora lá com o seu valor. Quando você senta na mesa, vem uma pessoa para te perguntar se você quer a bebida, né? Ela já pega essa comanda e já deixa naqueles quadradinhos, né? No número 20. Então, eu estou aqui com um papelzinho que saiu da minha impressora, ela vai lá, retira e coloca lá no 20. Na hora que você pede a conta, ela pega o 20, a comandinha lá e traz para você pagar. Mesmo com aquele cartãozinho, sabe quando você passa a comanda, põe na balança, a pessoa te entrega um cartão com código de barras, né? Que faz a leitura do peso e o valor? Eu já vi a pessoa saindo com aquilo na mão, fazendo o que estava, sabe, ou falando no celular e deu uma distraída. É. Quando quer, amiga. Eu tenho uma planilha, né? Nossa comanda é numerada. Aí eu tenho uma planilha de se falta alguma comanda no dia, para a gente poder lançar nessa planilha. Porque antes eu não tinha isso mensurado.
de falta de comanda. Uhum, Porque, dependendo de como fosse, eu ia trocar um pouco a logística de entrada e saída, ou eu ia uhum, botar um funcionário todos os dias para recolher comanda. uhum. Só que acontece, ano passado, de janeiro a dezembro, faltaram 3 comandas. Ah, tá vendo? Então, assim, não é uma coisa que eu não vale a pena, essas 3 comandas que faltou, não vale a pena eu pagar um funcionário todo dia para ficar recolhendo comanda. Claro, tem 2 eventos, 3 eventos aqui em Valença que eu boto, que é Dia dos Pais, Dia das Mães e numa festa que a gente tem aqui da Padroeira, que eu fico dentro da festa, praticamente recebo, sei lá, 10 ônibus turismo. Então, assim, nesses eventos em particular eu coloco. Mas fora isso, não é vantajoso, porque a gente não tem esse número, graças a Deus. Camila, o CMV, né, que é o custo da mercadoria vendida, era um monstro para você, né, Era um na nível de monstro. base de Nunca tinha feito. cálculo. Você não sabia nem que ele era o indicador mais importante ali na gestão, e você tinha dificuldade de lidar com ele. Mudou isso na sua gestão agora? Putz, eu lia. É porque você falando, tem que fazer o CMV. Quantas vezes eu já boiei a pessoa falando e eu não sabia o que que era, né? Então, antes da gente se conhecer. Aí eu ficava, gente, que raio desse CMV? Nossa senhora, não é possível que tudo gira em volta dele. Isso é lorota. Aí quando, né, você começou a me apertar, né? Porque você é dessas, né? Não adianta. Você dá-lhe cobrança. E Ah, isso faz tem que com ser. que, com que a gente Você evolua. faz. Coloca lá E no você grupo, gente, vai fazer inventário para o CMV ou não vai? Aí fica, de repente, tudo quietinho. Fala, bom, depois não vem chorar, hein? Aí você é, fala assim, pô, ela tá ali, né? Só o fato de você ver que eu tô olhando, analisando, é hum, diferente. é muito É diferente. diferente. Aí, André, o primeiro mês, né, gente? Fui eu fazer o CMV. Eu mesma, pessoalmente, eu e mais uma pessoa, demoramos para fazer. Mas o resultado foi tão gratificante que agora eu não fico um mês sem fazer mais. Tá, enquanto a gente está falando de você saiu de um CMV gradativo, está caindo mês a mês. Nós estamos falando de um CMV na média de quanto? 26%. 26%? Caramba, cara. E o lucro hoje está na 26%. casa de, sabe me dizer? 30%. 30, Nossa, 27%. por isso, porque logo vi, se você tem um CMV de 26, é isso que você falou, né? 26? Uhum. CMV de 26 com lucro de 35, média, né? 30, 30. 30. Parabéns, parabéns. Você pode tirar um percentual desse, continuar tirando um percentual desse lucro para você investir em melhoria, porque não tem mais fim, né? Não tem Hoje fim a melhoria. você se considera uma gestora mais segura e preparada do que antes para conduzir qualquer jornada em relação ao segmento, né? Qualquer jornada. Por isso que eu falo, você realmente pegou toda a aula e você foi afinco, e é por isso que senti você muito preparada para te trazer aqui. Por quê? Porque as suas dores não é diferente, e não foram diferentes da maioria. E esse objetivo de trazer você é para falar, olha, não é a André que está contando a história que ela viveu, né? O André está ouvindo a história da Camila, que teve a disciplina, a vaidade de querer. Poxa, Camila, você fala assim, pô, André, você fatura 300 mil, ok, mas você não tem curiosidade de saber quanto você está gastando para faturar? É. Não, não tem, mas ó, primeiro você precisa fazer uma ficha técnica. A gente investe em cadeira, a gente investe em tudo quanto né, no começo da pegada, a gente investe muito no restaurante, prato, utensílios e tal. Depois você investe no cardápios. Outra coisa que você fez também que eu me lembro, você me corrija se eu estiver errada, enganada, nós mudamos a disponibilidade da pista, e conforme você coloca o que vem primeiro, o que vai depois, faz toda a diferença. Você Toda tem uma diferença. pista mais lucrativa, mais rentável, né? Não, hoje, hoje especificamente, hoje a minha cozinheira, a folguista da minha cozinheira chegou 1 hora de atraso. Ah, E isso porque eu estou com 2 na cozinha. Lembra que uma ainda está de férias. O que que aconteceu? Não me desesperei, não sofri, ela foi para a cozinha. Só tive que dar uma mexida no cardápio. Aí eu fiz um macarrão parafuso, tinha um macarrão normal, espaguete, que tem que ter todo dia, porque é tradição do restaurante, tá? Tem tá. crianças que vão lá comer 3 vezes o macarrão, que a mãe fica assim, pelo amor de Deus, me dá essa receita. Não posso te dar essa receita, segredo. E o que acontece, Andréia? Depois que a gente aprendeu, se você quer que saia mais rápido, você põe em primeiro. E ó, eu fiz um tabuleiro assim muito grande, de 1,5 kg de macarrão parafuso, com molho branco, requeijão, bacon e parmesão.
Porque eu precisava encher o fogão, que não ia dar tempo de produzir tudo que tinha que produzir. Com experiência, você não fica desesperado, você vai e vai resolvendo. Com o macarrão cozinha 5, 10 minutos para. Falei, vou Exato. botar ele aqui porque a quantidade é muito grande, o pessoal, né, eu fiz um tabuleirão, não tá acostumado. Saí de lá 12h30, já estava acabando já. Já ia ter que repor. Mas por quê? Ele foi colocado num lugar estratégico. Se ele é colocado em outro lugar, ele não ia ter essa saída. É o que eu falo, gente, estuda estratégia de lugar que você vai pôr as coisas. Por quê? A pessoa, ela não vai pegar o macarrão depois que ela encher o prato. Ela não vai pegar o Não. arroz, o angu. Sabe quantos quilos de angu? Eu vendo todo dia 1 quilo de angu. Angu cru que se transforma em pronto. Eu esqueci de cabeça o rendimento do angu. Mas é bom. Imagina. Pode estar o calor que for, mas ele tem estratégia, está no lugar dele. Perto de um legume, né? Ele tem aquela estratégia. Então, assim, tem que comprar consultoria, na verdade, e aprender Não, ô isso tudo. Camila, faz total diferença, porque eu estava num cliente que, à vontade, começa daí, ele só trabalhava à vontade. Gente, trabalhar à vontade é, dependendo da precificação que você coloca, você não tem custo dessa bancada aí, da pista, é um veneno. Ele colocava 5 tipos de carne na primeira etapa. A pessoa pegava o prato e já batia com as carnes. Depois vinha batata, depois vinha purê, arroz, feijão, macarrão. Não, por isso a conta não vai fechar se a gente vender 500 gramas e entregar 1 quilo. Né? A médio prazo, a gente entende que cadê o dinheiro que estava aqui? E foi a disponibilidade, né? A disponibilidade da mudança da pista começou a dar muito. Tiramos de 5 carnes, tipo, colocamos para 3, né? E começou a dar muito bom isso. E uma coisa também, Andréia, que eu vou te falar. Quem manda na nossa empresa é a gente. Se você fica ouvindo a opinião de todo cliente, Ah, sim, você, você vai falir, porque eles querem tudo. Então, se você não tiver um cardápio inteligente, não elaborar um cardápio inteligente, não ver o que você vai fazer e for mas o cliente pediu isso, o cliente pediu aquilo, cara, vai ter dia para fazer isso, para fazer aquilo. Se não, você daqui a for pouco você fazer. está com carne de jacaré no cardápio. Exatamente. E assim, eu vou até falar aqui, uma coisa também, assim, uma mudança boba, né, que a gente fez, foi no caixa. Você lembra? Não, me Não. conta. Que você ensinou uma coisa bobeira, mas que me despertou. O que aconteceu? Antes, a menina fechava o caixa, né, botava lá as coisinhas tudo dentro da bobininha, entregava a bobina. Bem precário. Aí lembra que você ensinou do malote, tal? Ah, Lacrar com sim. enforca Dos trocos, do gato, troco, sim, sim. enforca gato, tal. Como que isso facilitou a minha vida? E lembra o que que eu fiz? Comprei o lacre numerado. Lembra Ah, que eu te você contei? comprou numerado, perfeito. Lembra? Lógico, Comprei opa. o lacre Parece... numerado. Uhum. Aí o que que eu faço? O lacre fica aqui na minha casa e ele tem 7 números dividido para 7 dias. Eu já mando para uma semana, para segunda semana, tudo separadinho. Por quê? Fica muito mais organizado. Você fica sabendo se é. Porque o enforca-gato, sem número, sem nada, Não a resolve. pessoa não resolve, a pessoa corta ali e depois. Ah, mas tinha aí. Agora com lacre numerado. Você não faz nem. Hoje o caixa bate, né? Você não fazia nem ideia que Tá. não batia. Quando você começa por lupa, os funcionários começam a entender que você também está se profissionalizando, estando mais atenta aos processos, estando mais atenta ao controle, né? Porque a, a, a confiança não exclui o controle. E aí, sim, a pessoa está ali no seu caixa, mas você tem que ter esse controle. E, de repente, as coisas começam a trabalhar com mais enxuto, né? Tanto É. enxuto, porque você melhorou lá a cozinha, você melhorou o processo de recebimento, o processo de compra, você foi ajustando essa rota do insumo para chegar hoje num CMV de 26%, uma lucratividade de 30%. Eu posso só te dar os parabéns, porque isso é mérito seu, tá? É mérito seu de buscar conhecimento, é mérito seu de aplicar, é mérito seu de encabeçar uma empresa familiar, mesmo às vezes com contrapontos de alguns sócios que eu sei que tem, imagino que tenha. E assim, Camila, o mérito não é da consultoria, o mérito é todo seu, porque o que, que adianta um bom livro, uma boa consultoria, se a pessoa simplesmente não age, É. não é? Não adianta nada. Não Eu adianta. implantei o NPS, né? Uhum, boa. E aí a pesquisa de satisfação, a pesquisa de satisfação. Uma coisa, Andréia, que eu também aconselho a pessoa, coloque. Porque isso
faz toda a diferença. Claro que faz, se você está com o cliente ali, por que que você não aproveita? E de É, que forma você fez o NPS? fiz no QR Code, aí Hum, preenche e chegava o formulário pra gente. mas Depois a nem gente todo mundo preenche, né? não, mas aí a gente os garçons pediam, né, a gente ensinou eles, botamos meta para eles poderem pedir. Para o pessoal preencher. Nossa NPS ano passado deu 98%. Olha lá, o NPS, para quem não sabe, gente, é uma pesquisa de satisfação do cliente. Tem empresas que já estão há muitos anos no mercado e nunca chegaram a dar ouvidos, né? Ouvir o seu cliente. Uma sugestão, uma crítica construtiva, e é o que eu falo, você não pode abstrair, né? Você não pode, aliás, tomar partido de tudo, mas você sabe o que faz sentido e o que não faz É, sentido. Tem pessoas que nem olham as críticas do Google ou as avaliações do Google. Poxa, aí você está virando as costas para o seu maior é. patrimônio, que é o seu cliente, né. E o que que eu fiz? Meu público-alvo, né, a gente fez o estudo de público-alvo, o nosso público-alvo é terceira idade e turista. Então estava tendo um pouco de dificuldade dessa terceira idade preencher o NPS. Eu fiz o NPS de papel. Boa. Aí eles adoraram. Aí Eu eles ainda gosto têm. do papel, sabe, mas eu gosto. Eles adoraram, eles colocavam opinião, marcavam, e a gente tem uma urna lá com um cadeado, que ela é aberta de 15 15 dias, com a respostinha deles. E outra coisa, isso me fez com que aí eles botam a cidade que eles vieram, o motivo que eles vieram, como que eles conheceram a gente e as observações que são as melhores, né? Tanto de melhoria e elogio. Graças a Deus, muito elogio. Que legal, isso é bom, mas isso é notório. Olha só, o CMV e a lucratividade me diz muito de quem você, de como você é gestora, de quem está lá com você e abraça. Isso tem muito fundamento com equipe, muita ligação com todos, né? Porque o restaurante ele é uma engrenagem. Se uma peça aqui não estiver funcionando, a coisa não vai redonda. Para a gente finalizar, Camila, eu queria que você desse o que vem aí na sua cabeça, desse um conselho para quem está no ramo do self-service. E ele está lá aflito, ele tá se sentindo sozinho, que ele diz que não tem mais saída, está sem energia. Qual que é essa dica que você dá para eles? Então, assim, nós desse ramo, eu durante muitos anos eu me senti assim, né? Depois que a minha mãe saiu, né? Que a gente teve outras ajudas, mas nada se compara a você estar conectado com pessoas do mesmo barco que você. Não tem preço que pague, igual o nosso grupo da mentoria. E isso para mim, você vai passar aula, você vai passar tudo, você está disponível para gente. Isso mudou muito a minha vida, porque uma coisa é você comprar uma mentoria e você não tem uma pessoa ali disponível para conversar com você, para te ajudar. Porque já É. aconteceu comigo, de eu comprar. Acessibilidade, né, e pertencimento, as pessoas gostam de Exato, pertencer. gosto. E tipo assim, você tá num grupo que você não tá, que você vê que não é pelo dinheiro só, Não é. sabe? Não é pelo dinheiro. Porque é diferente quando você entra, quando a pessoa está te ajudando e que a pessoa está vendendo aquilo, está mostrando igual eu. Eu falo muito do meu conhecimento para qualquer pessoa. A pessoa te pergunta uma dúvida lá no grupo e a gente poder ajudar, e amanhã é outro que está me ajudando. Você é Isso uma das pessoas mais participativas no grupo, porque você ajuda mesmo, você dá suas dicas ali, ó, vividas mesmo. é. É E a importante realidade. esse network é muito importante, É. Camila. É um Isso para pertencimento que mim agrega. foi assim, você precisa igualzinho. Uma coisa é você igual, vamos botar, comprar uma lava-louça. É você ir lá ouvir o papo do vendedor. A outra é você ter um grupo de mentorados e ter você, que já passou em várias cozinhas, e te falar: Camila, essa aqui funciona dessa forma e dessa forma. Essa aqui funciona dessa forma, dessa forma. O que que cabe para você? Porque o vendedor ele quer vender. Agora os mentorados e você, a gente está tudo no mesmo barco, né? O propósito o É propósito é muito todo mundo diferente. o propósito é a gente se manter sólido e motivado, senão não faz sentido. Não faz Mas tem sentido. que estar andando para ser motivado, você tem que colher frutos. Você está colhendo frutos, você passou praticamente um mês de férias. Passe- Camila, Passei quando que 33 você dias. quando você podia fazer isso antigamente sem se preocupar? Só me diga. Não. BOzinho vai ter? Vai ter, Vai, vai. vai ter. Mas também, se você quer perfeição, fica você 24 horas. Porra, não tem como. Vai ter. Mas você ter
um controle do estoque, que ele vai lá para o seu celular para você conferir, para o seu notebook. O seu caixa, você poder conferir se o que vendeu, o que faz depósito, se as saídas. Cara, isso tudo não tem preço que paga. Eu tirei 33 dias de férias. Tive BOzinhos? Tive. Mas eu fui para muito lugar. Balneário Camboriú, então, desci com a beleza. Botei a Eu, musiquinha que foi a beleza. Camila, olha só, quem diria, ó, dono de restaurante sai de folga 33 dias, isso é sonho, isso né? Eles falam, mas quando você tem processo, você tem liberdade, e deixa os BOs acontecer, porque você vai lá e organiza para que eles não voltem a repetir. Mas não Exatamente. fica refém, não fica escravo do seu negócio, não. Ou tem que ser suave, ou não faz sentido nenhum. Ou tem que ser lucrativo, ou não faz sentido nenhum, né? E Então, tem é que você ter. trabalhar naquilo que vai te render mais. Não adianta ficar apagando incêndio. Todos os Exatamente. dias o incêndio vai estar lá. Vai estar lá. Todo dia. Ter um bom líder, né, Andréia? Uma É, pessoa assim, um líder, você tem que ter um líder bom, que isso é você verdade. que ele vai aprendendo. E são os desafios. Vou te dar um exemplo idiota. Nas minhas férias, uns dias depois que eu saí de férias, a lâmpada, o banheiro, o interruptor do banheiro, gente, é até engraçado falar isso. Travou. No dia que eu fui, falei, ué, gente, deu defeito nessa lâmpada. Aí a minha mãe virou pra mim, porque minha mãe ficou indo lá uns dias, só indo, né? Essa lâmpada deu defeito desde o dia que você entrou de férias. Eu falei, opa, que beleza, hein? Olha só, eu falei, gente. Então, tipo assim, se fosse antes, eu já ia me desesperar, mas agora eu vi, poxa, eu tenho que ter, mas é culpa minha. Se eu não tenho uma pessoa lá treinada que resolveu isso, que pegou um zap e ligou para o eletricista resolver, a culpa é minha. Eu não posso terceirizar minha culpa, porque eu não treinei a pessoa suficiente, essa pessoa que está lá. Tem que estar preparada para essas coisas que vão acontecer, entendeu? Ela saiu porque ela mudou de cidade. Uma pessoa que estava em treinamento, estava ótima, ficando tudo alinhado, mas casou e mudou. Elaboramos muita coisa juntas. Então, assim, vai ficar sofrendo? Não. Vamos treinar outra pessoa, entendeu? Então, assim, Esses desafios de funcionário sempre vai acontecer, mas cada vez com menos intensidade. cada vez comendo. E cada vez você mais preparado, porque quando você tem um processo, fica tudo mais tranquilo de você passar. E foi Verdade. isso aí. Aí agora as coisas estão fluindo novamente. Então, vamos encerrando. Muito obrigada, amiga, por compartilhar histórias e as suas experiências, porque eu tenho certeza que muitos donos de restaurantes eles vão se identificar com esses desafios que você enfrentou. Amiga, muito obrigada, viu? Mais uma Nada. vez eu quero te agradecer e quero te Eu que desejar agradeço. muita sorte. Conte comigo que eu não abandonarei aquele grupo. Que ótimo, amém. Amém. Obrigada, amiga. Beijo. 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 Tchau, tchau.